Então saímos do universal para o particular. Porém, esses patriarcas, eles são modelo para nós. Em um elemento, eles são um grande testemunho para nós, porque são todos homens de muita fé. São pessoas dispostas a fazer tudo para seguir a palavra de Deus. São pessoas dispostas a renunciar aquilo que elas mais amam, porque às vezes vem nisso um projeto de Deus. Então essa é a grande beleza dos patriarcas. Em tudo eles são um modelo. Se vocês já leram até o final do Gênesis, vão chegar à conclusão que provavelmente não. Aliás, nenhum personagem do Antigo Testamento chega a essa perfeição moral, digamos assim. A perfeição vai chegar em Jesus Cristo. Mas até essas figuras como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, eles têm as suas fragilidades, eles têm as situações difíceis que eles vivem e nem sempre eles dão uma boa resposta para Deus. Isso é muito visível quando a gente lê Gênesis 12 até o capítulo 50. E se tem um elemento muito comum na história de todos os profetas, todos os patriarcas, talvez alguém se identifique, é que todos eles são cheios de problemas familiares, digamos assim. Começando por Abraão. Abraão, já com Ló, tem um problema sério, a ponto que ele tem que falar: se você diz que você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você diz que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão tem alguns problemas com a esposa. Existem duas cenas que acontecem, que ele vai com a esposa para uma terra estrangeira e ele simplesmente diz: não, ela é minha irmã, porque era uma senhora muito bonita, apresenta como minha irmã. E quem vai reclamar? Quem vai reclamar para Abraão é o próprio faraó, e no caso o próprio dele. Mas você não falou que era sua irmã, sua esposa, porque ele sente o efeito e o castigo divino. Então Abraão toma essa bronca, digamos assim. Ele é repreendido pelas figuras pagãs de faraó, do rei. Não só ele, Isaac também faz a mesma cena, com a mesma figura. Jacó é o que mais tem problema familiar. Jacó, o seu pai, amava mais o outro irmão, Esaú. A sua mãe amava mais ele, mas o seu pai preferia Esaú, que era aquele que tinha o direito de ser primogênito. Então ele arma toda uma situação para conseguir ser o primogênito. Ele tem um problema, obviamente, com o irmão, que tem uma rivalidade muito grande, que perpassa alguns capítulos. Depois Jacó tem um sério problema com Labão, que é o sogro, que o engana. Ele trabalha anos e anos para conseguir uma esposa. Chega na hora, não é essa, uma outra tem que trabalhar mais, 7 anos. Ele tem, claro, os seus problemas com os filhos que também o enganam de modo que o fere e o machuca bastante. Então, o problema familiar é que não falta na família dos patriarcas. Essa família que vai ser a luz de Deus no mundo também tem suas dificuldades, também tem seus momentos muito críticos. Então, vamos começar com o primeiro deles, Abraão. Existe uma expressão hebraica que está bem no começo do chamado de Abraão, que é a expressão lech lecha, que de alguma coisa significa como vá à frente, vá adiante. Mas soa bem, lech lecha. E ela é importante porque essa mesma expressão vai aparecer em outro momento da vida de Abraão. A vida de Abraão é marcada por essas duas vezes que Deus fala com ele e diz: vá para algum lugar. Convoca aí fazer uma coisa muito importante. Nesse primeiro, tem a ver com o passado dele. Ele tem que deixar toda a sua terra, ele tem que deixar os seus familiares, tudo que ele tem. E ele vai confiando somente na palavra de Deus. Essa é a grande fé de Abraão. Então ele olha para o passado e renuncia a tudo, porque Deus fez assim. O segundo leque que vai aparecer lá mais na frente é quase que uma renúncia ao futuro, porque é para o futuro que Deus também pede uma coisa muito exigente para ele. Então, nesse percurso de Deus, do homem voltar para Deus, passa por essa figura, Abraão. Não é apenas, claro, não é apenas um indivíduo por si, mas um indivíduo que tem uma missão muito grande, criar um povo, uma nação que é para o benefício de todos. Sempre as coisas de Deus funcionam assim. Deus se separa
separa alguém, dá uma vocação especial, dá um chamado especial, para que esse alguém depois sirva para todos. Então ele separa um, não para si mesmo, mas que esse trabalhe ou salve todos os outros. É a história de Abraão. Deus escolhe, aqui entra o tema da eleição. Deus escolheu Abraão, não se sabe por quê, mas escolheu ele não só para o benefício dele, escolheu ele para o benefício de todo mundo. E esse é o modo de Deus agir. Deus deu, por exemplo, um dom muito grande para Maria, ser mãe de Deus, só ela tem esse dom, mas não para ser um dom para ela, um dom para a salvação de todo mundo. Não sei, talvez o sacerdócio, talvez Deus chame algumas pessoas, não para eles terem alguma vantagem espiritual sobre os outros, mas que eles possam trabalhar para todos os outros que talvez não receberam esse chamado específico. Então, para Deus sempre funciona assim. Ele escolhe outro. Mas essa escolha, essa separação, é sempre para o benefício de todos. Isso vale aquele primeiro chamado, o primeiro vocacionado de toda a história, que é nosso caro Abraão. Aí no capítulo 12 começa a sua história do chamado que ele recebeu de Deus. E Deus faz uma promessa aí, se nós andarmos um pouquinho mais à frente, capítulo 13, então nós vamos ver que essa promessa, ela constitui, na 13 já é na luta que ele tem com Lula. Nós vamos ver que essa promessa que Deus tem, 13, no versículo 14, a promessa da terra. De fato, existem duas promessas que Deus faz para Abraão. E essas duas promessas são fundamentais para entender toda a Sagrada Escritura daqui para frente, porque tudo que acontece será baseado nessas duas promessas. Se nós continuamos ali no capítulo 13, a partir do versículo 14, depois da separação de Ló, o Senhor disse a Abraão: levanta os olhos do lugar onde estás, olha para o norte, olha para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que está vendo, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, essa promessa constitui de dois elementos: terra e povo. Abraão receberá, talvez não ele exatamente, mas através dele, o povo que Deus escolheu vai receber dois dons. Um é do povo e outro é da terra. Então, esses dois temas, a partir daqui, percorrem toda a Sagrada Escritura, porque são temas fundamentais de todo o Antigo Testamento, especialmente. O povo e a terra. O povo vai demorar um pouquinho ainda para vir, e a terra vai demorar um pouquinho mais ainda para aparecer. Mas são as duas promessas que Abraão recebe. Aparece então, ainda na história de Abraão, uma figura importantíssima, não só no Antigo Testamento, mas também para nós cristãos, a figura do rei de Salém, Melquisedeque. É um rei que ninguém sabe direito de onde vem, o que ele faz, quem ele era, mas de um modo um pouco surpreendente, ele abençoa Abraão. Abraão é o chamado de Deus, Abraão que recebeu o chamado de Deus, mas esse rei misterioso aparece e abençoa Abraão, uma bênção do próprio Deus, por uma figura pouco conhecida. Interessante como nós cristãos relemos a figura de Melquisedeque lá na carta aos Hebreus, porque Jesus Cristo, nós sabemos, ele não era um sacerdote do ponto de vista judaico, ele era da tribo de Judá, não da tribo de Levi, que será a tribo dos sacerdotes. De onde que veio esse sacerdócio, então, que fez Jesus fazer um sacrifício maior? De onde vem o sacerdote de Jesus, já que ele não era de uma família de sacerdotes? O sacerdócio vem desse sacerdócio muito mais antigo que Abraão, vem do sacerdócio de Melquisedeque, esse primeiro homem que dá uma bênção na Sagrada Escritura. Até mesmo o Salmo diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E uma das oferendas que Melquisedeque dá é de pão e vinho. Então a gente lembra a importância desses dois elementos também para o Novo Testamento.
revido, claro, sobre a nossa ótica cristã da fé. Depois do encontro com Melquisedeque, tem um elemento ainda no capítulo 14, esse é um elemento mais carismático, não é tão importante, mas começa uma paróquia salesiana. Quer dizer, antes ainda, no capítulo 20, quem aqui da pastoral do dízimo, vai encontrar um dos primeiros fundamentos. Ainda no capítulo 14 de Gênesis, no versículo 20, tem a conclusão da bênção. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe a 10ª parte de tudo. Essa é talvez a primeira referência bíblica ao dízimo. Depois, no próximo versículo, tem uma frase muito importante para nós salesianos. O rei de Sodoma disse a Abraão: entrega-me as pessoas e toma os bens para ti. Sabe qual que é o lema da congregação salesiana, escolhido por Dom Bosco? Geralmente se diz em latim, não. Essa mesma frase, esse versículo. Dami animas ceteratur. Dom Bosco escolheu esse para ser o lema da congregação. Tem até músicas que utilizam essa frase, que é tirada desse versículo. A gente pode pensar um pouco na vida de Dom Bosco, em tudo aquilo que ele fez, mesmo quando não havia muitos recursos materiais, ele se preocupava com o bem dos jovens, que estivessem ali sendo educados, sendo evangelizados. Nós traduzimos a frase mais ou menos como: dai-me almas e ficai com o resto. Ou seja, para Dom Bosco era importante que esses jovens encontrassem apoio, abrigo espiritual nele. Se faltasse algum recurso material, como falta sempre, isso é o menos importante. Esse é o versículo que para nós cristãos, digamos, a fonte espiritual que nós devemos sempre. Então, versículo 21, é o capítulo 14 de Gênesis, tem o capítulo 20, que é a primeira referência ao dízimo, o próximo que é o capítulo 21. Gênesis 14, versículo 21. Entrega-me, que está traduzido na versão da Bíblia da CNBB, entrega-me as pessoas e toma os bens para ti. Geralmente nós utilizamos a frase: dai-me almas e ficai com o resto. A versão geralmente a gente diz quando perguntamos qual que é o lema dos salesianos. Havia um outro lema que dava aqui concorria, que era trabalho e temperança. Mas esse primeiro, por seu fundamento bíblico, acabou vencendo. Certo? Vamos à letra D. Uma solução humana para uma promessa divina do nascimento de Jesus.